Estes são os livros do Olavo de Carvalho que eu possuo na estante, que já foram lidos por mim. E aqui eu não falarei sobre fetos abortados e Pepsi-Cola, porque fumar não faz mal à saúde, porque isso é irrelevante. O que eu quero é apenas sugerir a leitura dessas obras. Eu noto que muita gente costuma fazer vídeos para o YouTube com a clara intenção apenas de denegrir o professor Olavo de Carvalho pelo isolamento de uma única frase ou de algum comentário mal interpretado ou mal colocado ou isolado dentro de um longo conteúdo, sem nunca sequer ter lido algum de seus livros ou um de seus vários artigos publicados em seu site ou em jornais. Começo aqui pelo o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. São vários artigos compendiados pelo Felipe Moura Brasil, blogueiro, articulista da revista Veja. Livro muito bem organizado. Ele selecionou tudo por temas: juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza. Parece que terá uma continuação. Este livro se chamará O Manual do Ex-Idiota. A composição ficou interessante. Essa distinção de cores, Olavo de Carvalho, que você precisa saber, em cinza ou em vermelho, o mínimo para não ser um idiota. São ótimos artigos, selecionei aqui com post-it alguns trechos, alguns artigos que me interessaram mais, algumas passagens, e se tornou um best-seller. Ótimo livro, aguardo a continuação. É muito bom ler dessa forma, com material selecionado e organizado por temas. O que ele não inseriu aqui, o Felipe Moura, ele indicou o link onde podemos ler mais sobre determinado assunto no meio digital. Livro muito bacana mesmo, que você pode ler aos poucos, por tema, por artigo. Adorei mesmo. Este é bem conhecido, A Nova Era e a Revolução Cultural, onde o professor Olavo nos conta um pouco, por meio de textos escritos pontualmente que foram condensados e organizados para este propósito, sobre essa revolução vencedora, cultural, essa revolução espiritual pela qual passamos e ainda estamos passando. Aqui é a quarta edição, revista e ampliada pela Vida Editorial. Quem quiser entender um pouco sobre marxismo cultural, Revolução Gramsciana, recomendo bastante. Aqui é o famoso debate, também pela Vida Editorial, entre o Olavo de Carvalho e o Rasputin moderno, conselheiro talvez espiritual, embora eu não acredite nisso, de Vladimir Putin, que é o Alexander Dugin, ou como algumas pessoas chamam, Alexandre Dugin. Eu conheço um pouco do pensamento do eurasianismo, do professor Dugin, e este livro me deu uma oportunidade de conhecer ainda mais. Eu já comecei lendo esta obra com um certo ceticismo em relação ao pensamento de Dugin. Ele é um homem extremamente culto, muito inteligente, que sabe articular bem suas ideias na defesa do propósito do momento. E isso já me deixou com o pé atrás. Eu já comecei a ler o debate, de certa forma, com meu pensamento viciado. Não é? Se eu não conhecesse um pouco do Guin, de sua pessoa, de um pouco desse eurasianismo, eu talvez tivesse visto esse debate de forma mais equilibrada. Mas já me inclinei, desde o início da leitura,
a não dar muita atenção ao Dugin, a vê-lo como um agente que muda de opinião ao sabor do momento. Mesmo assim, é uma obra interessante, recomendo. O Capricho da Vida Editorial, Papel Amarelado que Não Cansa a Visão, Brochura com Orelhas, Encadernação Resistente. Gosto muito dos livros da Vida Editorial. Aqui, sem dúvidas, é um dos livros mais conhecidos do professor Olavo, O Jardim das Aflições, de Epicuro, A Ressurreição de César, Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil. Esta é a terceira edição. É um discurso filosófico do professor Olavo de Carvalho, e é interessante mostrar este livro agora, porque o título, O Jardim das Aflições, é o título do filme que o Josias Teófilo está fazendo sem recurso público, mostrando um pouco da vida e obra do professor. Ainda está em fase de captação de recursos. Eu recomendo a quem se interessar. Há brindes, né, recompensas para quem colaborar de acordo com o valor. Eu mesmo colaborei com R$ 90. Salvo engano, a recompensa para este valor é um cartaz do filme. E o livro é muito interessante. Recomendo também. No YouTube, vocês podem pesquisar facilmente. Ou melhor, vou deixar a indicação na descrição deste vídeo da palestra do professor Olavo na ocasião do lançamento desta terceira edição. Vejo uma baixa qualidade na discussão sobre o trabalho de Olavo de Carvalho, principalmente aqui no YouTube. Pessoas que falam alguma bobagem sobre cigarro, feto e Pepsi-Cola, física de Newton, e sequer leram um artigo do professor para refutá-lo devidamente. O que acontece? Muita gente consegue refutar um pensamento do professor de uma maneira inteligente, mas a grande maioria é apenas não gosto do Olavo de Carvalho porque não gosto e pronto. Recomendo estes livros. Se vocês entrarem no site da Vida Editorial, encontrarão outras obras. Ficam as sugestões. Um abraço e até a próxima, pessoal.